Oi gente, tudo bem? Hoje o canal completa 2 anos de existência, ou seja, faz exatamente 2 anos que eu tomei coragem para colocar minha cara aqui no YouTube. O primeiro vídeo foi falando sobre um livro que eu gostei muito, que foi o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E o livro mexeu tanto comigo que eu senti essa necessidade de compartilhar com mais pessoas. E desde então, a ideia do canal é justamente essa, né? Compartilhar principalmente o que eu sinto em relação aos livros com mais pessoas e com esse universo que está cada vez maior de pessoas falando sobre livros e de pessoas lendo e enfim. Eu pensei em várias formas de comemorar, mais pra frente eu quero fazer um sorteio, mas hoje eu vim compartilhar com vocês quais são os 10 livros mais importantes da minha vida. Nossa, que responsabilidade, né? Eu tô até um pouco nervosa pra gravar esse vídeo. Mas existem livros, né, que mexem com a gente, livros que são importantes. Na verdade, eu acho que eu já falei algumas vezes que de todos os livros que eu leio, eu procuro tirar alguma coisa que vai ser proveitosa pra mim. A gente sempre acha. Mas existem aqueles que já estão tão conectados à minha personalidade, que já são tão parte de mim, que eu não consigo imaginar uma Tatiane que exista sem eles. E são esses 10 livros que eu vou falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Quem acompanha o canal há mais tempo, com certeza já deve saber mais ou menos que livros são esses. Mas eu achei legal deixar aqui registrado, até porque eu tô com 30 anos, né? Quem sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. E achei bem legal fazer isso. Vamos lá então, vou começar. Infelizmente eu não tenho pra mostrar aqui, né? Espero que vocês compreendam. Mas o primeiro livro, eu até já falei na tag Começos Inesquecíveis, eu fiz um preview. É o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu li esse livro quando eu era adolescente e foi muito importante saber naquele momento que eu não estava sozinha. Eu acho que todo adolescente passa por essa fase da inadequação, né, de procurar o seu lugar no mundo e não encontrar. E quando eu tive o encontro com a Lígia e com a Virginia, que é a personagem principal do livro, foi uma sensação de alívio tão grande, sabe? De saber que eu não estava sozinha. E desde então, Virginia é uma personagem que me acompanha e até reli recentemente, como eu falei pra vocês, e a sensação que eu tive de acolhimento e de saber que sempre vou ter aquilo quando eu estiver me sentindo muito sozinha foi maior do que nunca. Então, o livro da Lígia é o primeiro. O segundo livro é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Talvez muita gente não me imagine como uma leitora assim, de Tolkien, mas foi um livro que eu li aos 19 anos de idade. Eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário. E o que eu posso dizer pra vocês? Foi uma expansão, assim, da minha mente, do meu universo e de tudo que existe ao meu redor. Encontrar a Terra-média e ver aquela descrição de um lugar totalmente diferente, né, desse lugar real, digamos assim, mais palpável que a gente tem. Foi uma descoberta incrível. E eu até costumo brincar, mas nem é tão brincadeira assim, porque acontece mesmo. Sempre que eu tô passando por um momento de muito estresse e que tá acontecendo muita coisa na minha vida, eu sonho com a Terra-média. É dito e certo. Eu durmo e sonho com a Terra-média. Então, O Senhor dos Anéis é o segundo livro. Gente, os livros não estão em ordem, tá? Todos são igualmente importantes aqui. O terceiro livro também é fantástico, né? Não podia deixar de ter um livro do Gabriel Garcia Marques. E o livro que eu escolhi foi O Amor nos Tempos do Cólera, que é o meu livro favorito do Gabo. E eu já contei essa história aqui algumas vezes, né? De como... Não é que eu me decepcionei quando eu li Os 100 Anos de Solidão, mas ele não foi pra mim o que ele é pra maioria dos leitores. E eu fiquei muito decepcionada porque eu esperava muito. E aí quando eu li O Amor nos Tempos do Cólera, foi um outro suspiro de alívio, porque ufa, esse é o meu livro do Gabriel, sabe? É o livro que eu tenho uma saudade imensa de quando eu li. Foi um livro que me emocionou, que me fez chorar, que me fez rir, que me fez sonhar muito. E eu tenho muita vontade de reler
mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, porque eu sei que ele não vai causar as mesmas sensações que ele causou da primeira vez. Então, é um livro que eu amo, amo e não consigo me imaginar sendo eu hoje sem ele. O quarto livro, surpresa, surpresa, Angústia, do Graciliano Ramos. Ai, vai ficando complicado. A gente vai começando a se emocionar, mas Angústia foi um livro que me deu febre. Quando eu comecei a ler, eu já sabia que eu estava diante de algo muito especial. Mas quem já leu sabe do que eu tô falando. As últimas páginas de Angústia, elas são tão alucinantes, elas são tão maravilhosas e elas são tão reais, né? Parece que o Graça ele consegue entrar na nossa cabeça e mexer com a nossa sanidade, assim como ele está mexendo lá com a sanidade do Luiz. Então, Angústia foi um livro que me causou loucura, que me causou febre, que me fez entrar em contato com o que há de pior em mim. E eu acho que a literatura ela é muito importante por causa disso também, né? Ela fazer a gente olhar as nossas piores coisas no espelho. E Angústia é um livro que te possibilita isso se você estiver aberto a recebê-lo. Então, ainda quero fazer esse ano a releitura desse livro. Estou sentindo muita falta do meu exemplar, porque é um livro que eu leio sempre. Seja um parágrafo, seja o livro inteiro. Mas eu quero fazer uma releitura ainda esse ano para fazer um vídeo aqui para vocês, porque na faculdade eu escrevi um artigo sobre ele e psicanálise, eu ganhei 10 e foi bem legal, então eu quero fazer um vídeo baseado nesse artigo para vocês. O quinto livro é maravilhoso, incrível, não tem adjetivos para esse livro, que é O Grande Sertão. Grande Sertão, Veredas do Guimarães Rosa. Eu já li esse livro 2 vezes. Primeiro eu tinha 17 anos, depois eu reli aos 27 e são 2 livros totalmente diferentes. Ou melhor, são 2 Tatis totalmente diferentes, né, que leram o livro. Ler O Grande Sertão foi muito importante para eu descobrir a minha linguagem, né, para eu descobrir quem eu sou, quem é essa pessoa que fala português, quem é essa pessoa que escreve em português. E ele faz um exercício ali muito interessante de retorno mesmo ao que é de origem, ao que é materno. A impressão que eu tenho quando eu leio O Grande Sertão é que o Guimarães ele tá fazendo esse movimento, né? Não de ir, mas de retorno. Ele tá voltando a uma coisa que é muito primitiva, que é muito original e que tem muito a ver com a coisa da língua mãe. E sempre que eu vejo o Grande Sertão, sempre que eu pego o Grande Sertão, eu me sinto muito honrada por falar português, né, por escrever em português e por ter o português como língua materna, porque eu acredito que, óbvio, né, qualquer pessoa vai poder ler aquele livro, mas eu acho que só quem tem o português como língua materna vai saber do que eu estou falando. E não é à toa, né, que ele é a inspiração de escritores como Mia Couto. É incrível, o livro é incrível. E, por favor, não tenham medo do Grande Sertão. É um apelo que eu faço aqui. Não tenho medo de livro nenhum, gente. Livro não morde, livro não assusta. Eu me considero uma pessoa privilegiada demais, porque eu nunca tive ninguém que dissesse pra mim, você não é capaz de ler esse livro. Pelo contrário, eu sempre tive muito incentivo. E eu queria muito que as pessoas parassem de dizer que as outras não são capazes de ler determinados livros. Sabe? Isso não tem lógica nenhuma pra mim. Mas voltando, mas o sexto livro é uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Eu amo a obra da Clarice, não li tudo ainda e quero ler com certeza aí pela frente. Mas o primeiro livro que eu li foi A da Estrela. Já sabia que eu estava em contato com algo maravilhoso. Quando eu li a aprendizagem, o Livro dos Prazeres, foi a mesma sensação que eu tive quando eu li o livro da Lígia. Uma sensação de proximidade, de acolhimento muito, muito grande. E principalmente, eu acho que o que a Lori me deu, a Lori é a personagem do livro, foi saber que eu sou livre. Não ser livre no sentido de que eu posso fazer tudo, mas ser livre no sentido de que eu posso realmente aprender tudo e que dentro das minhas limitações
eu posso ganhar muitas coisas. E dentro das minhas limitações eu posso crescer muito também. E esse aprendizado eu tive com a Lori. O sétimo é a saga maravilhosa do Proust, um outro livro que muita gente tem medo, e eu não sei porquê, porque é maravilhoso, que é Em Busca do Tempo Perdido. Eu li esse livro quando eu tinha 26 anos. 25 para 26 anos. Eu sei que eu demorei 2 anos lendo todos os livros. E 2 anos incríveis. Nossa, inesquecíveis. Sabe quando um livro torna a sua vida inesquecível? Foi o que aconteceu comigo quando eu li Em Busca do Tempo Perdido. E quando eu terminei, né, estava terminando, na verdade, o último volume. Eu lembro como se fosse hoje. Era domingo à noite, eu comecei a ler, faltavam 150 páginas para acabar. Eu comecei a ler umas 11 horas da noite, 4 horas da manhã, isso da segunda já, né? Eu fechei o livro, eu abri a janela, olhei para o céu e a impressão que eu tinha era que tudo estava perfeito. E era como se todo o mundo ele tivesse explicação, sabe? Como se não existissem mais questionamentos, como se tudo estivesse no seu lugarzinho certo. Foi essa sensação que eu tive quando eu terminei de ler o último livro de Em Busca do Tempo Perdido. E é uma sensação assim que eu nunca tive com nenhum outro livro. Eu já tive experiências maravilhosas com a literatura, mas esse tipo de catarse foi única. E como eu já falei pra vocês, um dos temas que eu mais persigo na literatura é o tempo e a memória, né? Então, nessa época em que a gente faz as coisas muito rápido, em que o tempo passa muito rápido, eu acho que ler Proust é mais necessário ainda, porque é um livro que vai te fazer sempre prestar atenção nos detalhes, né? Nos detalhes da textura do texto mesmo, nos detalhes da palavra e nos detalhes do que está ao nosso redor. Então, maravilhoso, incrível, Em Busca do Tempo Perdido. 8, eu coloquei aqui O Mal-Estar na Civilização. Claro que tem que ter um texto psicanalítico, óbvio. E O Mal-Estar na Civilização foi imprescindível para minha vida, assim, porque ele realmente mudou a forma como eu encaro o mundo. O Freud, nesse livro, ele vai falar que a gente abre mão de muita coisa, né, que é inata ao humano para viver em civilização. Porque quando você destrói a civilização, o que sobra é a barbárie, né? A gente agindo só pelo instinto. Então, essa relação que ele faz e também disso com a felicidade é maravilhoso demais, gente. É incrível, é um texto muito fácil, você acha facinho na internet, mas foi um texto que mudou totalmente a forma como eu enxergava o mundo. O 9 é o único livro que eu tenho aqui e é interessante pensar, né, que um dos livros da minha vida foi um livro que eu li ano passado. Inclusive, eu estou devendo um vídeo pra vocês que eu já tentei gravar muitas vezes, mas não rolou. Eu vou quebrar minha promessa, então se rolar o vídeo vai ser porque eu parei de me cobrar pra fazer esse vídeo, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu não sei o que falar desse livro, sabe? Porque eu acho que se a gente fosse fazer um compilado da história da humanidade, de tudo que aflige o ser humano, tá aqui, sabe? Todas as nossas questões religiosas existenciais, todas as nossas aflições em relação ao desconhecido, em relação ao que a gente sente pelo nosso pai, pela nossa mãe, tá tudo aqui. E até ler Os Irmãos Karamazov, o meu livro favorito do Dostoiévski era O Crime e Castigo, que ainda é um livro que eu amo, mas isso aqui, sabe, eu fico sem palavras, juro pra vocês, eu fico sem palavras toda vez que eu começo a falar desse livro.
O primeiro livro eu li muito rápido, eu devorei 500 páginas num dia, se eu não me engano. O segundo eu já fui dosando, né, já fui lendo mais devagar, já fui refletindo mais, mas... Amor, gente, amor puro e verdadeiro, Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Esse ano ainda eu quero ler Hamlet, porque aí eu vou ter encerrado a tríade que constituiu a psicanálise, que são Complexo de Édipo, o Édipo Rei, né, a tragédia, Os Irmãos Karamazov e o Hamlet. Vamos ver se Hamlet entrará para os livros da minha vida. E 10º, e eu acho que eu deixei esse por último porque só os fortes conhecerão a minha história com Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Todos os livros que eu falei, eles interferiram na minha vida de alguma forma, né? Como eu comentei, se hoje eu sou quem eu sou, eu devo muito a todos esses livros. Mas o Mrs. Dalloway, ele interferiu na minha vida de uma forma factual. Minha vida mudou por causa do Mrs. Dalloway. Teria mudado se eu não tivesse lido? Não sei, não tem como saber também, né? Mas eu sei que foi por causa dele que eu tomei decisões muito importantes. Foi assim. Na verdade, não foi a primeira leitura que eu fiz, foi a segunda leitura. E aí vem a importância da releitura também, né? Tava numa fase que eu tava muito insatisfeita com o meu trabalho. E isso estava afetando todas as esferas da minha vida. Eu não conseguia enxergar algo além daquilo que eu estava fazendo. E aquilo que eu estava me fazendo muito mal. E aí um dia eu cheguei em casa, naqueles dias horrorosos, né, em que nada faz sentido. Em que você pega um ônibus, pula da vida, pra não falar um palavrão. Depois que você sai do trabalho. E cheguei em casa, tomei meu café, olhei pra Mrs. Dalloway, vou reler esse livro. Eu tinha lido há muito tempo já. E aí eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei o que alterou, parece que o livro alterou a química do meu cérebro, porque eu me transformei. E aí eu comecei, sabe, da mesma forma que o Proust ele me fez ver o mundo perfeito, eu comecei a ver o meu mundo todo fragmentado. Naquele momento a gente decidiu que estava na hora de fazer uma mudança radical, e aí a gente se planejou, se programou realmente para poder sair do trabalho, né, que a gente não gostava. Ele trabalhava no mesmo lugar que eu, em agências diferentes, mas no mesmo lugar. E eu acho isso fantástico, porque eu posso dizer que o livro Virginia Woolf literalmente meteu o dedinho na minha ferida e fez com que eu me revirasse e procurasse mudar tudo que estava ao meu redor. E isso é que eu chamo de poder transformador da literatura, né? O livro interferir no meu destino. Mas é isso, gente. Nossa, esse vídeo deve ficar gigantesco, porque eu falo demais. Mas eu vou ficar aí uma semana mais ou menos sem colocar nenhum vídeo no canal, então vocês fiquem vendo em partes, que nem novela, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aí quais são os livros da vida de vocês. Se já leram algum desses livros, vamos conversar. Talvez eu demore um pouquinho a responder os comentários, mas eu responderei assim que eu voltar. E quando eu voltar, eu pretendo fazer um sorteio bem legal aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!